Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos mais uma vez, pela graça do nosso Deus, para adorarmos, para prestarmos culto. E é um prazer poder dividir esse momento com você que está aqui junto conosco, presencialmente, e vocês que estão nos acompanhando depois aqui dessa reunião, através da transmissão, através das redes sociais. Que o Senhor Deus possa se compadecer de todos nós. Nos dê, o Senhor, um coração de adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, conforme Ele vai prescrever no diálogo com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Convido você nesse momento a uma palavra de oração. Feche os teus olhos onde você está. Leve o seu sentido e toda a sua atenção ao Senhor, que está presente nesse lugar e que pode nos abençoar. Senhor, nós estamos reunidos em Teu nome, ó Pai, e quando fazemos isso, nos lembramos de imediato do Teu Filho Jesus. Ele que morreu na cruz por nós, Ele que é o nosso mediador, Ele que possibilita o nosso acesso ao trono de graça, onde nós podemos dirigir as nossas súplicas, os nossos clamores, as nossas petições, as nossas queixas, os nossos lamentos, e temos a absoluta certeza de que o Senhor, conhecendo como nós somos, o Senhor certamente virá ao nosso socorro e trabalhará a nossa existência, o nosso ser, a disposição da nossa alma, a nossa estrutura de tal maneira que estejamos sendo conformados pela Tua multiforme graça à imagem do Teu Filho Jesus. Nós queremos, ó Deus, contar com a assistência do Teu Espírito Santo que nos leva ao conhecimento da verdade. Nós precisamos, ó Deus, ser capacitados a estarmos íntegros diante do Senhor, que no nosso pensamento, nas nossas motivações, nas disposições que existem em nós, tudo isso, ó Deus, possa culminar em uma atitude de culto, que de fato reconhece a Tua santidade, a Tua perfeição, a Tua majestade, o Teu poder e tudo mais que é pertinente ao Teu ser. Nós oramos assim, ó Deus, na esperança daqueles que suplicam pela Tua misericórdia, pela Tua graça, conscientes de que somos de fato indignos e imerecedores, mas que somos envolvidos e alcançados por um Deus que nos ama profundamente e decisivamente. Oramos assim, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias para uma leitura no Salmo de número 120. Nós estamos chegando ao final do ano. E chegando ao final do ano, nós costumamos nos lembrar dos cânticos de romagem, os cânticos de passagem. Aqueles salmos que eram entoados pelo povo de Deus durante a sua peregrinação a Jerusalém, lugar de reunião, lugar de culto, todos juntos buscando a presença do Senhor, irmanados, conscientes de que Deus, a sua presença, havia bênçãos que poderiam ser derramadas na vida do povo. Nós estamos aqui, meus irmãos, num ajuntamento, numa reunião, lugar de adoração, pela mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela capacitação que vem do Espírito Santo. Devemos nos atinar também para as bênçãos que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Abra sua Bíblia, fique em pé, para que nós possamos fazer a leitura. Eu vou ler de maneira alternada esse texto. Os irmãos lerão juntos os versos pares e eu lerei os versos ímpares. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 120. Cântico de romagem. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora?
setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Podem sentar, meus queridos. Permita-me fazer aqui uma rápida consideração nesse salmo. Como eu já disse, trata-se de um cântico de peregrinação, entoado pelo povo quando esse dirigia a Jerusalém, lugar de adoração. Provavelmente no contexto da Páscoa. Provavelmente um salmo escrito pós-exílio. Provavelmente uma referência ao fato de que o povo de Deus, quando volta do exílio, eles têm que estar ali do lado dos samaritanos, daqueles que haviam se contaminado, daqueles que não haviam guardado a religião pura e que produziam naquele contexto uma constante maledicência para com o povo de Deus. E quando nós pensamos nesse enredo e nós voltamos ao texto, o que é que nós observamos já no verso 1? Que a situação era extremamente angustiante. Ele diz que na sua angústia, na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. O salmista tinha consciência de que ele poderia clamar a Deus na angústia e Deus o responderia de maneira imediata. Ele já tinha esse histórico na sua mente e isso fazia toda a diferença. Embora nós não saibamos aqui nesse texto precisamente, meus irmãos, quais são as circunstâncias que o salmista se encontra, mas nós podemos definir o que aquela situação estava provocando nele. Ele está pedindo a Deus que pudesse, de alguma forma, intervir diante dos seus inimigos. Ele não está tomando a vingança nas mãos. Ele está dizendo: Senhor, observe, olhe, age, veja, trate com eles. Porque todas essas expressões que nós vamos encontrar do verso 2, 3 e 4 acabam sendo expressões que dão esta conotação do clamor do salmista pelo juízo do Senhor. O versículo 2 diz que o Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Esse é o contexto, essa é a realidade que ele está enfrentando aqui. Nós não sabemos em que circunstâncias precisa essa língua enganadora e esses lábios mentirosos estavam atuando. Mas nós sabemos qual é o sentimento e a disposição do coração do salmista. E aí ele diz no verso 3, que te será dado, ou o que te será acrescentado, ó língua enganadora? Uma pergunta retórica. Diante de um Deus que está no céu, que julga todas as coisas, a expectativa é que Deus responda essa pergunta. E o verso 4 diz, setas agudas do valente e brasas vivas do zimbro. O que é que ele está dizendo aqui? O Senhor dos exércitos, o Senhor que é valente, Ele há de dar a devida recompensa ou a devida punição para a língua mentirosa, a língua enganadora. Os lábios mentirosos, a língua enganadora. E aqui a consideração, tanto as setas agudas do valente, aquelas que eram lançadas durante a batalha, como as brasas vivas de zimbro. Zimbro era uma situação gerada a partir de uma planta conhecida como vassoura. E ela dava uma brasa extremamente duradoura. O salmista está dizendo, olha, que a sentença do Senhor seja algo de fato efetivo e duradouro sobre esses que se levantam urdindo engano e mentiras. Essa é a disposição daquilo que nós encontramos no texto. Mas quando nós chegamos ao verso 5, o sentimento do salmista é aflorado. Qual é a sensação que ele tem? Ele está habitando no meio de um contexto onde ele se sente um forasteiro, como alguém longe de casa. Ele diz, ai de mim, que peregrino em Meseque. Meseque era uma região na Ásia Menor, que habito nas tendas de Quedar, uma região mais localizada na Arábia Saudita.
Ou seja, situações totalmente adversas, distantes uma da outra. Ai de mim, porque eu me sinto um estrangeiro, um peregrino, em localidades totalmente distintas. E no meio desse contexto, onde eu me sinto um estrangeiro, um forasteiro, esses que se avizinhançam, esses que fazem parte da minha vizinhança, esses que estão do lado de onde eu moro, esses agem urdindo engano contra mim. Ele diz no verso 6, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Quando eu, porém, falo, eles teimam pela guerra. Sou pela paz, mas quando eu falo de paz, eles teimam pela guerra. Meus queridos irmãos, esse texto do Salmo 120 descreve certamente o enredo do que nós vivemos na nossa vida diária. Vivemos aqui, neste mundo, numa terra estranha, onde os nossos vizinhos, às vezes, são os responsáveis por maldizer a respeito de nós, por falar mal de nós. Esse povo estranho, esse povo crente, esse povo de hábitos diferentes, esse povo que tem uma cultura contra a cultura do nosso tempo. Não é só apenas nas mídias sociais que nós encontramos os ataques ao cristianismo. Já se cunhou, inclusive, uma expressão na América Latina chamada de cristofobia. Que as pessoas não conseguem lidar bem com a base de crenças, com a confissão de fé que nós crentes possuímos. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso papel não é tomar a vingança, mas era entregar na mão daquele que julga todas as coisas, daquele que é capaz de vir e de agir com juízo, daquele que tem poder para intervir na nossa história, e que mesmo que nós estejamos nos sentindo como forasteiros neste mundo, porque é natural que aconteça com o cristão, porque ele sabe que a sua pátria definitiva não é essa, é a celestial, mas que nós caminhemos, teimando, insistindo e de maneira obstinada, buscando a paz, mesmo no meio daqueles que insistem na guerra. Porque o nosso Senhor é quem vai adiante de nós. Amém? Louvado seja o Senhor, meus queridos. Meus irmãos, vamos adorar nesse momento, diante do nosso Deus. Queria convidar vocês a se colocar de pé. O primeiro cântico que nós temos aqui é Eu Me Rendo. Que nós, nessa noite, diante das nossas preocupações e situações que estamos vivendo, nós possamos nos render diante do Senhor, crendo que Ele é o Senhor dos exércitos e que Ele luta por nós e que Ele dará cabo dos nossos inimigos, porque nós, pela nossa própria conta, não somos capazes. Amém? Vamos adorar.
querido irmão, se nessa noite você se sente como salmista, como alguém que tem insistido pela paz, mas tem a ideia, a percepção que todos ao seu redor insistem pela guerra. Se você se sente forasteiro, se você se sente vivendo e habitando numa terra hostil, mas se você principalmente tem consciência, pelo histórico de vida que você já tem como cristão, de que uma vez que você clama ao Senhor, Ele responde de maneira imediata, gostaria que você permanecesse de pé, para que eu pudesse orar pela sua vida. E quando eu estiver orando, eu gostaria que você se lembrasse de todas estas situações que você tem se sentido assim, que você tem se sentido forasteiro, que você tem se sentido sendo alvo dos lábios mentirosos, se você tem se sentido habitando em um lugar hostil que insiste pela guerra. Que você lembrasse de todas estas situações, mas que você fizesse como o salmista. Ele diz: Senhor, livra-me. Ele não diz, eu vou agir com minha própria conta. Ele diz, Senhor, livra-me. Salmista, conforme vimos de manhã, aqui está diferente do Moisés, homem feito e imaturo, que usa de violência para resolver as suas questões. O salmista é alguém que confia de que Deus pode livrá-lo dos lábios mentirosos e daqueles que intentam mal contra você ou contra si. Bem, vamos orar nesse instante. Se você está bem, eu sei que você pode se sentar e me ajude orando pelos seus irmãos, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui, Pai, testemunhando diante do Senhor de que temos enfrentado muitas lutas, que são diversas as situações, ó Deus, onde nós nos sentimos assim, como o salmista, onde somos alvos dos lábios mentirosos, do engano, daqueles que urdem o mal contra nós. Nos sentimos forasteiros, Senhor, neste mundo. Tua palavra já havia nos alertado que no mundo nós passaríamos por aflições, e estamos de fato aflitos, porque não sentimos, ó Deus, especificamente nesta época, nesta fase da nossa história, hostilizados por aqueles que não conhecem ou não professam a mesma fé que nós. Nós temos tido dificuldade, ó Deus, até mesmo de elaborar ou de expor as nossas pregações e as nossas confissões de fé. Porque basta que nós toquemos em algum aspecto dessa cultura promíscua e permissiva, que já nos é exigido uma retratação ou alguma situação do gênero. Nós pedimos, ó Deus, que a ação do Senhor possa vir de encontro esses que, urdindo o engano, tentam com as suas palavras ou com os meios de informação denegrir a imagem da igreja, dos teus servos, daqueles que são investidos de autoridade pelo Senhor para que anunciem o Evangelho livremente, por toda a terra, em todos os cantos. Que o Senhor olhe, ó Deus, a ameaça destes, que o Senhor olhe as represálias destes, que o Senhor olhe a perseguição que a igreja tem sofrido através das mídias ou dos meios das redes sociais, que esses que apregoam ou que reclamam a tolerância acabam sendo intolerantes com aqueles que pensam ou discordam das suas posições. Que o Senhor mesmo possa estar indo de encontro a estes, e que o Senhor, que é poderoso, possa defender a tua igreja, porque nós dependemos do Senhor. Nós não temos força em nós mesmos, mas nós conhecemos um Deus que é extremamente poderoso, que é extremamente capaz e que há de derramar sobre a terra a sua ação poderosa de juízo,
tratando com aqueles, ó Deus, que se rebelam contra o Senhor, mas conservando a tua igreja, preservando os caminhos da tua igreja e fazendo com que nós anunciemos a paz apregoada em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê esta graça, nós te suplicamos. E que na individualidade de cada um e nas situações que nós temos enfrentados, por conta de uma postura assumida e presumida ao teu lado, que o Senhor possa nos confortar, nos fortalecer e nos livrar a todos. Nós oramos assim, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Podem sentar um instante. Meus queridos irmãos, nós como igreja precisamos nos lembrar da nossa tarefa de orarmos uns pelos outros, de nos preocuparmos uns com os outros e de também nos preocuparmos com as pessoas que estão de alguma forma afligidas, passando por alguma necessidade e alguma tribulação. Durante esse período da pandemia que nós vivemos em nosso país e também vivemos em outras partes do mundo, um dos subprodutos da pandemia foi a crise na economia, que economistas, aqueles que trabalham no mercado, estão tentando de alguma forma equalizar. E qualquer depoimento, qualquer situação é justificativa para a queda de bolsa, para a diminuição de preços, para o aumento dos juros e assim por diante. E entre as coisas que nós observamos durante esse período, é que as famílias, principalmente as mais carentes, perderam o seu poder de compra. E muitas famílias estão passando necessidade. Diante disso, diante da responsabilidade que pesa sobre a nossa igreja, como igreja cristã, nós estamos desenvolvendo um projeto nesses 2 meses, novembro e dezembro, para que possamos ter como atender a necessidade de algumas famílias. Eu queria chamar a nossa irmã Ana Laura aqui à frente. Nós vamos facultar a palavra para ela aqui, para que ela faça, assim, a apresentação para a igreja a respeito desse projeto. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Nós estamos desenvolvendo um projeto que vai estar alcançando e ajudando algumas famílias da nossa igreja e também uma comunidade que chama Vida Melhor. Lá eles trabalham com pessoas dependentes químicos, né, alcoólicos e também parte geriátrica, né, com pessoas idosas. Então, esse projeto, a gente vai estar arrecadando alimentos e produto de higiene pessoal. Alimento não perecível, né, a gente vai juntar com o cesto do amor, para a gente arrecadar mais. E os produtos de higiene pessoal, que seriam um sabonete, uma pasta de dente, né, para a gente poder formar os nossos kitzinhos. Então, nós vamos abranger tanto as famílias da nossa igreja, quanto essa comunidade. Então, a gente pede a contribuição e a ajuda de todos vocês. Nós estamos também pedindo na nossa parte social, né? No nosso trabalho, com os nossos amigos, nossos vizinhos mais chegados, né? A gente não vai estar saindo de porta em porta pedindo, né? Então, a gente vai pedir no nosso ciclo social para que as pessoas possam nos ajudar nesse projeto. A arrecadação, na verdade, começou já semana passada, no domingo passado, e vai até o dia 4 de dezembro, que seria num sábado. E aí a gente vai estar montando as cestas básicas, os kits, para a gente poder estar entregando. Né, os jovens e adolescentes vão estar indo nessa comunidade para entregar lá no Vida Melhor, né? E a gente também gostaria de estar entregando para as famílias aqui da nossa igreja. Então, conto com a ajuda e o apoio de todos vocês, tá? É a camiseta, é a parceria junto com o Mackenzie, gente. Olha só que chique que a gente está. Então, além da gente, o Mackenzie ainda está ajudando a gente, está em parceria com a gente nesse projeto. Então, o projeto chama A Arte do Amor, né? Que doar é a arte de amar ao próximo. Então, que a gente possa fazer a nossa parte como igreja, né? Comunidade aqui de Araras, para a gente estar ajudando o pessoal. Ok, pode sentar.
Irmãos, depois vocês podem pegar mais informações com o Tom e com a Ana. Nossa meta é alcançar, no mínimo, 10 famílias com a cesta básica, compondo de produtos com alimentos não perecíveis e também os kits de higiene e de limpeza. A Ana foi bem resumida aqui, mas eu gostaria que você se lembrasse com todos os itens que você usa para fazer a limpeza. Nós não usamos só sabonete e pasta de dente, né? Nós temos outros itens que utilizamos para a higiene pessoal. Então, os irmãos estão desafiados, é uma oportunidade que nós estamos dando de poder trabalhar com os irmãos, de trabalhar com a parte de assistência social. A parceria é com o Mackenzie Voluntário, que é um segmento da universidade da nossa igreja, que está aqui em São Paulo. Nós pretendemos alcançar as famílias aqui em Araras, e essa comunidade que a Ana se referiu está em Arthur Nogueira. Então, essa comunidade de recuperação de drogados, de viciados, está lá em Arthur Nogueira, é onde nós pretendemos alcançar cerca de 45 internos. Então, os irmãos podem participar doando o alimento, doando os materiais de higiene e de limpeza e também dinheiro para a compra desses alimentos e desses itens de higiene pessoal. Como é que você pode fazer isso? Você pode entrar em contato com a secretaria da igreja, pelo telefone celular da igreja ou pelo WhatsApp, e a partir daí nós vamos orientar você com relação às doações. Também você pode procurar os jovens, esses que estão com a camiseta, né? Hoje só a Ana veio com a camiseta, ela veio estreando, mas os demais vão usar também, e os irmãos vão poder fazer isso. Qual é o prazo para a entrega de todos esses itens? Nós estamos arrecadando até o dia 4 de dezembro. Ok? Dia 4 de dezembro é o limite de arrecadação. Nós estaremos distribuindo entre o dia 5 e o dia 12 de dezembro. Então, os irmãos aí podem se orientar, se planejar. Eu fico pensando, irmãos, às vezes a gente critica, mas essa é uma oportunidade não só de nós criticarmos a crise que está acontecendo no nosso país, mas de fazermos algo efetivo pelo nosso próximo. De amar de fato aqueles que estão necessitados do nosso cuidado, do nosso amor. Fomos preservados pelo Senhor com um propósito. E esse é o momento de nós levarmos ao conhecimento de Cristo, além da pregação, além do evangelho, além da literatura evangélica, levar também aquilo que de fato as pessoas estão necessitando, aquilo que é básico e que tem faltado em muitas famílias. Que Deus assim nos abençoe e nos conceda a graça para podermos realizar isso. Eu queria convidar nesse momento o presbítero Eliseu que viesse aqui à frente, que orasse pela vida dos nossos jovens e adolescentes e de todos aqueles que estarão envoltos nessa atividade, nesse projeto. Lembrando os irmãos também que um parceiro recente que nós adquirimos é a Igreja Presbiteriana Aliança, em Limeira. Eles estão plantando uma nova igreja em Arthur Nogueira e vão participar junto conosco nas atividades da entrega dessas cestas básicas. Vou chamar o presbítero Eliseu aqui que ore e coloque assim diante do Senhor esse intento dos nossos jovens e adolescentes. Oremos, irmãos. Eterno Deus, Tu tens chamado através dos tempos homens, mulheres e jovens para o Teu propósito, para o Teu serviço, para a Tua obra, Senhor. E neste tempo em que vivemos, no mundo em que vivemos, no país em que vivemos, em que sabemos de tantas dificuldades, tão bem colocada nesses instantes pelo nosso pastor, nós queremos te agradecer pela vida desses jovens que sentiram o Teu chamado, atenderam ao Teu chamado, Senhor, e se colocam prontos, Senhor, para estarem, de alguma forma, Senhor, colaborando com a Tua obra, não só através da pregação da palavra, mas também através de obras, Senhor, que de alguma forma possam redundar na vida de pessoas hoje necessitadas, que precisam também desse auxílio, esses elementos aqui citados como itens que nós estaremos fazendo a arrecadação.
Abençoa então a cada um deles, motive-os, ó Pai, para que eles possam continuar, mas a nós como igreja, que sejamos também tocados, Senhor, para estarmos participando, colaborando deste trabalho que sabemos que importa, Senhor, na Tua obra, Senhor. Tua palavra diz que a fé sem obras é morta, e nós queremos vivificar a nossa fé através desses atos, através deste propósito que tens colocado nesta noite para nós, esse desafio para nós como igreja. Nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Meus queridos irmãos, fechando essa parte do projeto, você que está também nos assistindo em casa, nossa campanha ou nosso projeto de arrecadação está nas redes sociais. Você que faz parte da igreja, localize lá a página da igreja, curta e compartilhe a mensagem que está lá sobre o projeto. Essa é a maneira de nós difundirmos a ideia pelas redes sociais. Eu vi que alguns irmãos visualizaram e não curtiram e nem compartilharam. Não é golpe, tá? Não é golpe. É uma campanha em prol das pessoas necessitadas. Então vá lá, localize na página e compartilhe tanto no Facebook como no Instagram. Se você me procurar lá no Instagram, você vai encontrar essa informação. Compartilhe com seus amigos. Lá tem o número telefônico. Você que está nos assistindo, que está nos acompanhando pelas redes sociais, que quer participar desta campanha, você pode entrar em contato através daquele número telefônico ou do WhatsApp, fazendo a sua doação em alimento, em higiene pessoal, itens de higiene pessoal, ou até mesmo em dinheiro, e você vai ser orientado lá de como fazer isso. O ponto de arrecadação desses itens será aqui na Igreja Presbiteriana de Araras, aqui na Júlio Mesquita, 407, Centro Araras. Tá bom? Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Queridos, vamos ficar em pé mais uma vez, vamos adorar ao Senhor com mais um cântico. Agora, águas purificadoras. Voltando novamente a uma atmosfera de adoração a Deus. Adoramos ao Senhor também quando nos compadecemos dos necessitados, mas adoramos ao Senhor também quando nós temos a compreensão de que somente Ele, no seu poder, na sua graça, pode de fato purificar os nossos corações e as nossas vidas, para que estejamos íntegros diante da presença do Senhor. Oremos não só com as palavras, mas também através dos cânticos, que esta seja uma realidade na nossa vida. Amém, irmãos? Vamos adorar.
Malaquias capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz assim: porque eu sou o Senhor, não mudo. A partir do verso 6. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não o guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, a prática dos dízimos e das ofertas na nossa igreja é resultante da compreensão de que isso é um estatuto da parte de Deus. Não fazemos barganha. Não entregamos com a perspectiva de recebermos muitas vezes mais. Recebemos muitas vezes mais do que nós merecíamos. E por isso nós testemunhamos, devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. E alguém vai dizer assim: olha, pastor, então para mim ser um bom crente, basta entregar os dízimos e as ofertas. Não é isso? Não é a resposta. Para ser um bom crente, nós precisamos consagrar todo o nosso ser, tudo o que somos e temos, inclusive os dízimos e as ofertas. Deus não quer apenas uma parte da nossa vida, Deus quer todo o nosso ser para o louvor da sua glória. Nesse próximo cântico, meus queridos, nós devolveremos os dízimos e as ofertas. E faremos isso com liberalidade, com alegria, porque Deus tem suprido as nossas necessidades. Feito por tudo que vais fazer.
diácono de plantão para fazer a oração nesse momento. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor Jesus, pela vida, agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade que temos, Senhor, de estar, Senhor, na tua casa, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor, para ser edificado, Senhor Jesus. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor Jesus, pela dízimos e ofertas, Senhor, que o Senhor Jesus abençoe, Senhor, esse recurso arrecadado, Senhor, para levar a tua palavra, Senhor, o teu evangelho, Senhor Jesus. Abençoa nossas vidas, nossas famílias, Senhor Jesus. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a participação dos nossos músicos. Os irmãos podem se sentar. As crianças fiquem em pé. Deus abençoe a vida de vocês, crianças. Podem sair para a atividade de vocês, junto com a nossa irmã Ana Laura e a nossa irmã Tamires. Vocês podem seguir a elas duas, tá bom? Os irmãos que vão permanecer aqui na igreja, antes da Ana Laura e da Tamires sair, eu gostaria de lembrar a vocês sobre a necessidade de confirmar a participação no almoço comunitário ainda hoje. Então, os irmãos, mesmo os que estão saindo, não deixem de confirmar também a participação. Procurem a Helena ou a Rose Ross ou a nossa irmã Ana Baguin. Se não estiver aqui presente, procure virtualmente. A Helena está aqui presente, olha essa jovem bonita aqui. Então, os irmãos podem sair nesse momento. Meus queridos irmãos, eu gostaria de convidar vocês à meditação nessa noite, no texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, onde faremos a leitura e a exposição do verso 1 ao verso 7. Nesse momento eu peço a vocês licença para tirar a máscara, que é extremamente sufocante. Mas graças a Deus por essa condição que nós galgamos a cada dia de termos um pouco mais de liberdade e condição de podermos servir bem aqui na igreja. Encontraram o texto, meus queridos? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Que Deus assim, meus irmãos, possa nos abençoar na exposição da sua palavra. Como você já deve ter notado, nós estamos ainda com a temática da preparação da igreja para as eleições de oficiais. E de maneira introdutória, eu gostaria de lembrar também que essa noite é a noite para que você possa fazer as indicações dos nomes das pessoas que você acha aptas, dos homens, indicação de 2 nomes para presbíteros, de 3 nomes para diáconos, que você pode escrever num papelzinho, colocar aqui sobre a mesa ou nessa caixinha que aqui está, e depois eu vou colocar nesse envelope amarelo e lacrar para ser remetido ao conselho da nossa igreja. Aqueles irmãos que estão em casa, que não puderam comparecer, poderão fazer também pelo WhatsApp, pelo número do WhatsApp da igreja. Ou até mesmo escrever, colocar no envelope e mandar entregar aqui na secretaria da nossa igreja.
Então, esta é a maneira que nós estamos aí nos preparando para a eleição. Mas além desses tratos, além desses procedimentos que nosso conselho adota em relação à eleição, é bíblico, é constitucional que nós também preparemos a igreja no sentido bíblico teológico. E esse texto que nós acabamos de ler, que faz parte da carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, alguém que foi convertido pelo Evangelho, alguém que foi preparado, treinado para exercer o ministério pastoral, esses conselhos de Paulo são extremamente pertinentes naquela época e para nós hoje também. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela não caduca. Ela sempre é atual. Ela sempre é necessária. Porque se nós queremos que Deus abençoe o ministério da igreja, nós precisamos nos alinhar àquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre ela. E no que diz respeito ao estabelecimento da liderança da igreja, nós podemos afirmar que o estabelecimento da liderança, tanto de presbíteros como de diáconos, é um estabelecimento estruturante para a igreja. Não tem como sermos uma igreja saudável, uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja que pensa e que age consoante as Escrituras, se o quadro de lideranças da igreja não for uma liderança bíblica. E nesse sentido, Paulo ele vai trazer alguns conselhos extremamente pertinentes aqui nesse texto, no capítulo 3 da primeira epístola, tanto quando ele fala a respeito do presbiterato ou do episcopado, do 1 ao 7, como também quando ele fala do diaconato a partir do versículo 8 e daquelas irmãs que eram auxiliares dos diáconos naquele contexto de igreja. Lembrando vocês que Paulo escreve a Timóteo, que era pastor em Éfeso, uma igreja que tinha suas peculiaridades, uma igreja também que tinha uma liderança estabelecida e instituída, de homens experimentados, que foram colocados pelo próprio apóstolo Paulo. No texto pela manhã nós aqui lemos Atos 20, lembram desse texto? Paulo de Mileto manda chamar os presbíteros em Éfeso. Para quê? Para deixar claro para eles que ele estava passando a incumbência. E aí quando nós olhamos Paulo, depois de 3 anos entregando a igreja na mão da liderança, nós precisamos nos perguntar, o que se passou durante todo esse período para Paulo ter condições de partir e deixar a igreja na mão daqueles homens, com todos os alertas, orientações, instruções e também expressão de afeto que ele tinha para com aqueles irmãos e daqueles irmãos para com eles. O que Paulo fez durante todo esse período? Paulo não deixou de falar das Escrituras, Paulo não deixou de instigá-los, de admoestá-los, de treiná-los, de prepará-los para o ofício. E necessariamente, irmãos, é isso que nós estamos tentando fazer como igreja. A igreja presbiteriana de Araras precisa ser uma igreja mais criteriosa na hora de eleger seus oficiais. A igreja presbiteriana de Araras precisa se voltar para as Escrituras e na hora de apontar o nome de alguém, na hora de apontar alguém para ocupar os cargos, ver se essa pessoa tem as qualificações necessárias para isso. Falamos na semana passada sobre, na semana retrasada, porque a passada eu não estive aqui, sobre os diáconos. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o ofício do presbiterato. E o texto que nós separamos nessa noite começa dizendo assim: fiel é a palavra. Que palavra é essa? A palavra de Deus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, essa palavra é difícil, né? Excelente obra almeja. E aqui nós já começamos no versículo mais controverso que nós temos nesta passagem. Por que controverso? Porque nós temos de diferentes comentaristas a ideia de que Paulo não deveria fazer esse tipo de comentário, de elogio. Como assim incentivar alguém a almejar algo tão especial na igreja?
Não seria uma pretensão ou uma motivação pecaminosa? E aí você precisa entender o contexto da passagem. Meus irmãos, nessa época, ser um episcopo, almejar o episcopado, ser um pastor, ser um presbítero na igreja, todas essas palavras são sinônimas, tá, irmãos? Era algo extremamente difícil. Porque esses que se colocavam nesta condição, é claro, levantados pelo próprio Deus, vocacionados e chamados por Deus, eles estariam enfrentando um contexto onde a igreja estava sendo perseguida e onde eles poderiam ser levados, inclusive, ao martírio. Então, quando Paulo está dizendo assim, se alguém almeja servir a Cristo a este nível, de se colocar como líder em um contexto adverso, onde o fato de ser testemunha de Cristo implicaria inclusive no martírio, esta pessoa almeja algo excelente. É nesse contexto. Não era um cargo, não era uma função naquela realidade que traria notoriedade para as pessoas, e a pessoa diz, olha lá o episcopo. Olha lá que pessoa célere. Não, nesse contexto implicaria até mesmo na morte em alguns cenários. Cadeias, tribulações, perseguições, porque esses teriam que não só pastorear o rebanho, mas enfrentar os falsos mestres. Enfrentar a perseguição que era deflagrada contra a igreja. Estarem atentos, vigilantes, para que as heresias não permeassem o rebanho e pervertesse e desviasse as pessoas dos caminhos do Senhor. A função do líder é uma função proeminente. Precisa de dedicação, precisa se entregar devidamente a Cristo e se colocar nas mãos de Cristo para exercer um papel que é extremamente abnegado. Não olhem para a figura do pastor, do presbítero, meus irmãos, como uma figura glamurosa, porque não é. Pelo contrário. É um servo dos servos e que traz sobre as suas costas a responsabilidade de conduzir a igreja de Cristo. Ao mesmo tempo, nós não podemos negar que, diante da seriedade disso daqui, nós só podemos fazer isso contando com a assistência e com a capacitação que vem da parte de Deus. Mas também não podemos negar que é digno de elogio aqueles que buscam, sabendo das responsabilidades, desenvolver o seu papel, a sua função, diante de algo tão nobre, de algo tão sacrificial, de algo tão abnegado. Porque é um privilégio servir a Cristo na igreja e exercendo um cargo como este. Eu tinha um pastor antigo, amigo, que ele dizia e referia, principalmente quando, na ocasião da minha ordenação, foi usado o texto de 1 Pedro, capítulo 5, falando também sobre a realidade do pastorado, e ele compartilhando desse texto comigo, ele falava assim, olha, Wilson, o ministério tem duas realidades que a gente precisa coexistir com elas. Sofrimento e glória. E de fato, irmãos, existem momentos gloriosos, mas existe muito sofrimento. Existe muito sofrimento, mas existem também momentos gloriosos. A gente não pode olhar a perspectiva do ofício pastoral apenas pelo lado do que é bom e nem podemos nos deter apenas naquilo que é ruim. Faz parte da vida ministerial. Faz parte da experiência do episcopado. Ter que conviver com o sofrimento e com a glória. Com a tristeza e com a alegria. Com a morte e com o nascimento. E aqui eu queria dizer para vocês que essa é uma das realidades que mais adoece os pastores, os presbíteros da igreja. Às vezes a gente está na manhã
numa maternidade, se alegrando com o irmão, né? Eu já cobri aqui pela manhã, vou fazer uma cobrança novamente à noite. A gente está se alegrando com os irmãos, com o nascimento dos filhos, né? E de repente, entre o almoço e a janta, nós temos que fazer um funeral. Já pensou como situações totalmente diferentes acontecem no mesmo dia? Porque o nascimento de uma criança sempre é uma celebração, mesmo que seja uma cara de joelho. E que de fato é assim que eles parecem. Mas quando você chega diante da morte, não tem como não se entristecer, não tem como não se consternar. Portanto, às vezes, no mesmo dia, você tem que ter a alegria do nascimento e a tristeza da morte. Se no mesmo dia isso acontece, e durante a semana, e durante os meses, e durante os anos, quantas experiências nós podemos acumular? Todas elas que só podem e devem ser vividas na presença de Cristo. Mas que nós precisamos, meus irmãos, estar qualificados para isso. Não é um experimento, não é colocar alguém para ver o que vai dar, mas é estar qualificado. E nesse sentido, Paulo vai aqui colocar quais são os pré-requisitos necessários para aqueles que almejam o episcopado. Essa tarefa tão sublime, tão gloriosa e tão sofrida que nós podemos ter na Igreja de Cristo. E aí no versículo 2 ele diz: é necessário, portanto, que o bispo, ou o pastor, ou o presbítero, seja irrepreensível. O que é que significa ser irrepreensível? Alguém que tem uma conduta de tal maneira que possa ser atestado que de fato é alguém moralmente e espiritualmente saudável. Vocês me entendem? Quando se fala de alguém irrepreensível, é alguém que você, diante de um tribunal justo, você não tem como acusar e você não tem como apontar o dedo e dizer é culpado. Alguém irrepreensível precisa ser o episcopo, o bispo. Mas o que mais? Além de irrepreensível, esposo de uma só mulher. E aqui também há uma outra controvérsia, porque principalmente alguns pais da igreja vão interpretar essa passagem de Paulo à luz de um contexto mais adiante, deixando a entender a ideia de que Paulo estava dizendo que alguém para exercer o episcopado só poderia ser bispo ou episcopo se ele já só tivesse casado uma só vez. E nesse sentido, o Crisóstomo, o Tertuliano e outros pais da igreja têm uma opinião igual em relação à matéria. Só que se nós voltarmos à condição original daquilo que o texto está dizendo, a despeito das realidades que Crisóstomos e outros pais da igreja enfrentaram, nós vamos descobrir que o que Paulo está dizendo aqui não é necessariamente que era ser casado apenas uma vez, mas é ser casado com uma só mulher, não ter amantes. Honrar a sua esposa, ser fiel à sua esposa, tratá-la com devido decoro e dignidade. E todos nós que somos casados, nós sabemos muito bem, irmãos, como isso é difícil. Vocês sabem que é difícil. E vida de casado não é para principiante, não. Cuidar de alguém, governar bem uma casa, tratar a esposa com dignidade, ser marido de uma só mulher, dentro de uma geração promíscua como a nossa. Não é algo simples, porque as propostas são as mais indecorosas possíveis. As mulheres hoje, desculpe, mas esse é o contexto que a gente tem observado, não só mulheres também, mas também os homens, estão saindo às ruas para seduzir. E quando você diz assim, olha, eu sou casado, ele fala, não tem problema, não sou ciumento. Essas são as propostas que se encontram aí dentro dessa cultura promíscua que a gente encontra. E às vezes, pelo fato de ser alguém compromissado, o fetiche é maior. E por diversas vezes você tem que se lembrar do compromisso que você fez diante de Deus e permanecer fiel à sua esposa.
E por que não dizer também fiel ao marido? Porque as irmãs certamente enfrentam, como bonitas que são, né? Certamente enfrentam aí as propostas indecorosas também. Mas diz o texto que o episcopo não só precisa ser irrepreensível, mas ser esposo de uma só mulher, ser fiel e tratar com decoro a sua esposa, mas também temperante. E a ideia de tempero aqui, meus irmãos, tem a ver com isso mesmo que você está pensando. Tempero tem que ser na medida certa, nem muito, nem pouco. Uma pessoa temperada é uma pessoa que sabe a medida das coisas. O bispo, o episcopo, o pastor precisa ser alguém ponderado nesse sentido. Temperante nas palavras, na maneira de agir, na maneira de se portar. Quando as pessoas estão dizendo, olha, se fosse da minha parte, eu partiria a cara com um murro. Aí você se lembra que o temperante vai pensar 2 vezes antes de agir no impulso. O temperante tem que guardar sobriedade. Agir sim, agir, mas agir na medida certa. Temperante, mas também sóbrio. Que necessariamente implica essa ideia de sobriedade? Alguém que não está embriagado por sentimentos ou situações ou sensações que lhe leva a uma ação inconsequente. Sobriedade. Alguém diz assim, pastor, mas ninguém bebe na igreja, são tudo crente. Meus irmãos, a embriaguez não é só de bebida. Às vezes a embriaguez está na forma como nós lidamos a nossa vida. O bispo precisa ser alguém sóbrio, que age com racionalidade, que não está embriagado em sentimentos desconexos e descontrolados. E aí o texto segue dizendo, modesto. Modesto, que é sinônimo aqui também de humildade. A modéstia é a modéstia, meus irmãos. Não tem aquela ideia de se eu me orgulho da minha humildade. Ou eu sou tão modesto. Olhem para mim como eu sou modesto. Não, modesto é modesto. Modesto é alguém que não está preocupado em trazer holofote sobre si. Não é alguém amostrado, como a gente diz assim dentro da cultura popular, né? Modesto é alguém que sabe se portar com modéstia. Não é alguém extravagante. Mas o texto segue dizendo que além da irrepreensibilidade, de ser esposo de uma só mulher, de ser temperante, de ser sóbrio, de ser modesto, precisa ser também hospitaleiro. E aqui eu queria lembrar a você qual é o contexto da hospitalidade aqui. Nessa época não tinha instituto social, viu? Não tinha conselho de ação social. A viúva e os órfãos tinham que ser assistidos. Até as correspondências eram levadas de longas viagens, dias e dias. E as pessoas às vezes tinham que contar com a hospitalidade das pessoas para poder fazer o seu trabalho. Não é um contexto onde hospedar alguém, principalmente que não era crente, não era uma situação muito simples. Eu fico lembrando aqui, assistindo um documentário esses dias sobre as fazendas aqui do interior de São Paulo e do Rio. Tinha um quarto nessas fazendas que era para receber as pessoas viajantes, os cacheiros viajantes naquela época. É interessante, se você observar e tiver a curiosidade de saber, que era um quarto sem janelas. E era um quarto que fechava por fora e não por dentro. Então o que é que acontecia quando alguém, passando por uma fazenda dessa, pedia pouso? Vocês sabem o que é que significa essa expressão? Pedir pouso? Eu aprendi faz pouco tempo. Então a pessoa chegava numa fazenda dessa, pedia pouso, o anfitrião recebia, colocava ele dentro desse quarto, colocava ali o urinol, né? Aquilo que havia de utensílio naquela época, o pão, a água, e trancava a pessoa ali dentro. No dia seguinte, quando raiar do sol, ele ia lá, ia abrir aqui a porta. Porque era a maneira que a família tem de não negar a hospitalidade e de manter a segurança da família, porque você não sabia quem você estava hospedando. Mas não podia negar pouso.
Nesse caso específico aqui, o que está dizendo é que o bispo é alguém hospitaleiro, é alguém que é capaz de ser um bom anfitrião, que abre a sua casa, às vezes, para receber esses que necessitam. E aí eu fico pensando assim, irmãos, como é incoerente, às vezes, a gente eleger para ser presbítero ou diácono da igreja, alguém que diz assim, olha, eu sou uma pessoa, mas eu não gosto de gente. Eu não gosto de receber gente na minha casa. Eu gosto de cada um no seu quadrado. Vocês não acham que fica meio incoerente, não? Uma pessoa que é extremamente meticulosa ao ponto de não abrir o seu coração e a sua vida para que outras pessoas possam participar, que não tem hospitalidade. Eu não estou dizendo que todos são obrigados a ter esse dom, mas é necessário que o bispo tenha, que seja hospitaleiro, que abra o seu coração e a sua casa para praticar a hospitalidade. Mas o versículo 2 fecha dizendo que precisa ser apto para ensinar. E aqui, meus amados irmãos, é uma realidade que nós precisamos ficar muito atentos. Todas as pessoas podem ensinar. Todas as pessoas, principalmente os cristãos, têm a responsabilidade de testemunhar e de transmitir o conhecimento que recebeu da parte de Cristo. Mas o que o texto está querendo dizer é que estas pessoas, elas precisam ser capazes, muitas delas, de se dedicar à palavra e ao ensino como sendo a prioridade das suas vidas. E aí você já observa na igreja primitiva essa distinção. Existiam aqueles que, além de presidir bem, se esmeravam no ensino. E esses eram dignos de honorários dobrados. Mas existiam aqueles que não tinham a mesma disposição e estes ensinavam, mas ensinavam através de outras modulações. Portanto, a gente já percebe, já na igreja primitiva, essa distinção que a gente vê na igreja hoje. Existe alguém que é de tempo integral, que trabalha no ministério da palavra e do ensino, que se afadiga com isso, que é o pastor. E existem os presbíteros, que vão ensinar também, não da mesma forma como o pastor, e você não pode, irmão, exigir que o presbítero venha aqui à frente e que apresente para você o mesmo conteúdo, a mesmo embasamento, a mesma estruturação de uma mensagem de um pastor que estudou 4, 5 anos e que ainda estuda até hoje para pregar um sermão que ele não se sinta arrebentado na segunda-feira. Mas há necessidade de que as pessoas que se colocam na função do episcopo se preparem para ensinar, estudem, se afadiguem na palavra. Não tem aquela ideia de dizer assim, olha, Deus me revelou. Fui chamado para dar um estudo hoje na igreja. Senhor, fala aí o que é que o Senhor quer que eu diga na igreja. Abra a Bíblia aqui no texto. Está dizendo lá, Judas se enforcou. Vou pregar sobre isso hoje. Meus irmãos, não é assim, ué. Tem que abrir as escrituras com frequência, conhecer a palavra de Deus e saber como aplicá-la na vida das pessoas, na sua própria vida e na vida das pessoas. Apto para ensinar. Seja numa metodologia como essa que nós usamos às vezes, de uma metodologia que como é que poderia dizer? Dedutiva, porque vocês estão me ouvindo aqui, deduzindo a linha do raciocínio que eu estou seguindo, ou indutiva, que é num ambiente mais informal, onde nós vamos ouvir e aprender, às vezes dialogando. E aí a igreja precisa entender que, embora nem todos tenham a desenvoltura de vir aqui à frente, pegar um microfone, falar para a igreja, ouvir a pergunta da igreja, responder. De manhã, por exemplo, eu saí aqui como um leão pela montanha. Né? Os irmãos querendo fazer perguntas difíceis, eu tomei o tempo todo, não deixei eles perguntar. Né? Se o Fernando veio, me deu um puxão de orelha, com razão. Né? Pastor, o senhor não deixou a gente perguntar. E, de fato, era difícil. Nem sempre você vai ter todas as respostas. Mas nem todo mundo tem desenvoltura para isso. Às vezes a pessoa pode ensinar caminhando com alguém, fazendo presente na vida de alguém, compartilhando o que aprendeu da palavra do Senhor com alguém.
E essa realidade pode ser, sim, meus irmãos, experimentada por todos nós que fomos chamados por Deus para exercermos o nosso papel naquilo que é o trabalho de ensinar na igreja. Então, entenda bem, todos devem ser aptos para ensinar, embora a aplicação metodológica possa variar entre esses que ocupam essa função de liderança na igreja. Mas o verso continua dizendo assim: não dada ao vinho. O que é que significa isso? Não sendo alguém que se detém muito a sua jarra de vinho. A expressão lá no original dá essa ideia. Alguém que passa muito tempo na companhia da jarra de vinho. Aí diz assim: mas pastor, e crente bebe, é? Não sabia disso. Sério, meus irmãos? Que vocês não sabiam disso? Vocês acham que o vinho na Bíblia é sem álcool, é? Não tem nenhuma referência bíblica que diz isso. Mas a Bíblia fala que aquele que exerce o papel de liderança precisa ser moderado. Você não vai perder a sua espiritualidade por conta de uma taça de vinho. Mas você pode ser desqualificado se você não se controla. Então, se você não se controla, você não deve ocupar uma função de liderança. E se você não se controla, inclusive, você está passivo de ser disciplinado. Porque não adianta, meus irmãos, chegar aqui, estar alegre, o irmão feliz, o irmão, glória a Deus, pastor, que mensagem abençoada. Mas, meu irmão, parece que você está um pouco alterado hoje. Porque não se controlou e ele exagerou na hora do vinho do almoço. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado em relação a isso. A moderação é dispendioso, é aviltante, é algo extremamente prejudicial, que depõe contra o testemunho da igreja uma liderança que não tem moderação. E isso está se referindo à questão da bebida. Mas mais do que isso, não dado ao vinho, mas não violento. Alguém que sabe se controlar. Alguém que não só é não violento, mas porém cordato. E mais do que isso, inimigos de contendas, não avarento. Interessante nós observarmos que as qualificações que nós vamos ter na sequência são todas qualificações que denota essa ideia de que eu preciso ser alguém devidamente moderado, equilibrado, saudável para lidar com as situações das mais diversas na vida. Mas chega o verso 4, e aí eu gostaria de me deter um pouco mais nesse trecho, que ele diz assim: que governe bem a sua própria casa, criando os filhos com todo respeito. Meus irmãos, prestem bem atenção. Não existe na Bíblia nenhuma vírgula, nenhuma linha que diz assim: deixe o seu filho fazer o que ele quer. Sabia disso? Pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. O líder precisa criar os seus filhos na disciplina e na correção do Senhor. Precisam ser levados à obediência. Pela firmeza daquele que exerce a liderança, o filho precisa entender que precisa obedecer. Pela sabedoria com que esse conduz a sua casa, o filho precisa compreender que é necessário obedecer. Pelo amor com que você exerce a liderança, o seu filho precisa ser levado à obediência. Então, os nossos filhos depõem muito contra a gente, meus irmãos, nesse quesito. Principalmente com essa geração, onde você não pode nem falar alto com o seu filho, porque senão os direitos humanos, não sei se são os direitos humanos, mas já vem em cima de você. E eu fico preocupado com isso, porque existem pais que estão abrindo mão da sua autoridade, não exercem autoridade sobre os filhos. O líder precisa exercer autoridade sobre os filhos, com sabedoria, com firmeza, com amor, mas não abrir mão da autoridade e precisa conduzir desta maneira. Governe bem a sua própria casa. E aí diz respeito também a tratar bem a esposa, tratar bem os filhos.
E tratar bem a esposa, meus irmãos, não é simplesmente daquele cartão de crédito, tá? Eu falo isso porque a minha esposa mesmo, ela tem o cartão de crédito dela, mas ela não fica satisfeita só com o cartão de crédito. Até porque ela nem pode usar muito. É necessário honrar, respeitar, caminhar junto. E olha, meus irmãos, apesar de toda a dificuldade que é o cenário da vida familiar, nós que somos líderes precisamos cuidar nesse sentido. E aí vocês precisam entender que a melhor maneira de nós darmos um bom exemplo para a igreja é sendo de fato um bom marido e um bom pai. Pararam para pensar nisso? Porque a palavra do Senhor chega a colocar isso como pré-requisito. Olha o verso 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E ponto final sobre o assunto. Mas seguindo a sequência do texto, ele vai dizer que não seja neófito, que não seja novo na fé. Por que não? Por que não um novo na fé? Mas um novo na fé, pastor, pode ter todas essas qualificações que o senhor falou anteriormente. É verdade, meus irmãos. Mas se for alguém novo na fé, não vai ser alguém plantado com muito tempo em Cristo, não vai ter raízes profundas, não vai ter um tronco grosso, não vai ter uma casca grossa. E ser líder exige isso da gente. A gente não pode ser aquela pessoa extremamente melindrosa, que tudo nos abala, que tudo nos fere. O irmão não me deu um bom dia, pastor, eu vou abrir mão do presbiterado desta igreja. O irmão criticou a minha gravata. O irmão não me ama, não me respeita. Meus irmãos, nós precisamos não ser neófitos, nós temos que ter maturidade. Por quê? Para que não suceder que ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. É incrível, mas tem pessoas que são extremamente humildes na igreja, aparentemente falando. Mas quando eles recebem um cargo, quando eles agora é presbítero fulano. Meus irmãos, muda. E aqui eu me lembro de um caso, que eu não vou dizer o nome do santo, mas a gente conheceu um casal, irmãos, que eram irmãos muito, gente boa demais. Mas um certo dia, o irmão foi indicado para ser presbítero na igreja. E ele foi eleito. No domingo seguinte, a gente já percebeu a diferença na irmã. Já chegou na igreja assim, se sentindo a primeira dama. Pessoas neófitas, pessoas que não entendem ainda o ministério, que não entendem a perspectiva do serviço. Cuidado com isso, meus irmãos. Por isso que a igreja, quando ela vai eleger os seus oficiais, as pessoas que fazem parte do rol da igreja, elas precisam ter, no mínimo, 1 ano de membresia, salvo o juiz do conselho, para que elas possam ser ocupadas com o cargo de presbítero ou diácono. Pelo menos 1 ano. É o normal de uma pessoa poder ser votada e ser admitida como oficial da igreja. Eu estou dizendo isso porque às vezes chegam algumas pessoas na igreja, principalmente num contexto como o nosso, né? Que a gente precisa sempre de mão de obra. E alguém diz assim, olha, fulano de tal chegou, pastor, olha, tem um candidato assim, ó, novinho em folha. Calma, meus irmãos, vamos ter calma. Não pode ser neófito, tem que ser alguém experimentado. E fecha o texto dizendo, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. E aí esse texto fecha trazendo uma nota bastante peculiar para nós. Você sabia que o oficial que é eleito na igreja precisa também ter um testemunho bom fora da igreja? Alguém vai dizer assim, mas pastor, fora da igreja as pessoas só metem o pau no crente, falam mal do crente de tudo quanto é jeito. Mas, meus irmãos, alguém irrepreensível, com todas aquelas qualificações, diante até mesmo da sociedade, terá um bom testemunho. Porque as pessoas vão olhar, e se as pessoas não agirem com injustiça, elas vão reconhecer que, de fato, aquela pessoa é uma pessoa qualificada. E na nossa igreja tem homens assim. Pessoas que contam não só com bom testemunho da igreja, mas que contam com bom testemunho fora dela também.
As pessoas dizem, olha, é um homem justo, é um homem honesto, é um homem verdadeiro, um homem de uma só palavra, é um homem crente. E tanto é que o mundo ele é extremamente espontâneo nesse sentido, não é verdade? As pessoas aí fora, quando você é um crente meia boca, eles dizem para você, você é um crente meia boca. Agora, olha só o que acontece quando uma pessoa que é um crente meia boca é eleito para ser um oficial na igreja. Satanás fica extremamente feliz, certamente. Mas a pessoa diz assim, olha, se fulano, que é um crente relaxado, chegou à posição que chegou, eu também posso fazer qualquer coisa. E essas pessoas relaxadas que são eleitas para ocupar esses cargos, elas se sentem assim. Eu levo uma vida desregrada e a igreja me reconhece como um líder. Então, quem é que vai de alguma forma denegrir agora a minha imagem? Essa pessoa pode ser tomada pela arrogância e pela prepotência de uma vida insossa, achando que é de fato alguém espiritual. Então, todas essas são preocupações e cautelas que o texto coloca para nós. Mas, concluindo a mensagem nessa noite, meus irmãos, eu diria para vocês o seguinte: existe um elemento que não pode faltar jamais na escolha de liderança na igreja. Você sabe qual é o nome desse elemento? Oração, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós conhecemos o exterior. Deus conhece o coração. E aí eu queria encerrar fazendo uma menção a vocês sobre o fato da eleição feita por Deus do primeiro rei sobre Israel, o rei Davi. Samuel foi levado à casa de Jessé. Diz assim, olha, escolha aí. Foi assim? Escolha o mais bonito, escolha o mais forte, escolha o mais evidente para ser rei. Não, Deus diz assim, vai lá, Samuel. Vai lá que eu vou te mostrar quem é que eu vou escolher para ser rei em Israel. E passa aquele monte de menino na frente de Samuel. Já pensou, meus irmãos? Davi tinha irmão que não era brincadeira, viu? Se você olhar na relação ali, não são poucos. Aí no meio daquele monte de menino vem um cabeçudinho, cabelo vermelho. E fala assim, não, mas esse menino não sobrou. Não. Veja só, todos aqueles irmãos passaram na frente de Samuel. E aí, quando ele diz, não tem mais ninguém, eles têm um ali que está cuidando dos rebanhos. Então chama ele lá. Quando chega Davi, diante dos irmãos de Davi, Davi era um nada. Não tinha porte de rei. Uma prova maior disso é que naquela grande batalha que teve lá com Golias, o rei que estava na vigência na época, falou assim, não pode usar minha armadura, e Davi não cabia na armadura. Não cabia porque ele era muito pequeno para a armadura. Davi não tinha porte de rei, mas Davi tinha coração de rei, porque Deus vê o coração. E nós não vemos, meus irmãos. E nesse sentido, nós precisamos orar a Deus para que Deus possa levantar no nosso meio homens que têm um coração pastoral, homens que amam as ovelhas, homens que têm uma postura íntegra, que têm uma vida moral ilibada, que é irrepreensível, que sabe olhar para a ovelha com devido decoro. Porque o que mais tem hoje no meio das igrejas evangélicas são pastores pilantras, vagabundos. É o termo que define bem essa turma. Que usa do cargo para explorar as ovelhas e para, às vezes, assediar as ovelhas e, às vezes, para maltratar o rebanho, às vezes, para obter vantagem do rebanho. E nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, ter critérios em relação a isso. Portanto, oremos ao Senhor e peçamos a Ele que dê condição de nós elegermos homens fiéis, que tenham um bom testemunho, tanto dentro como fora na igreja. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o Senhor nos dê uma eleição abençoada. No próximo domingo, dia 28/11, não é isso? Na nossa reunião de culto à noite. Venham preparados para a eleição. Nós teremos, portanto, o almoço comunitário depois da escola dominical
e à noite nós teremos a eleição de oficiais da nossa igreja. Portanto, né, podemos dizer assim que essa é a penúltima instrução que nós estamos fazendo à igreja a respeito da eleição. Os irmãos já sabem como é que funciona aqui a indicação, né? Vocês podem fazer as indicações e deixar aqui sobre a mesa, vou guardar no envelope. Os irmãos já sabem do horário do almoço comunitário, já sabem do horário? Após a escola dominical, tá bom? Os irmãos que precisarem de informações podem conversar com a Helena aqui, que podem oferecer para vocês. Com relação ao projeto, os irmãos também já têm conhecimento do projeto, ajudem-nos a divulgar. Se você conhece pessoas que queiram se engajar com esta obra assistencial, de levar o evangelho junto com o pão às pessoas necessitadas, você pode também nos procurar. Nós estamos dispostos a arrebanhar o máximo possível de donativos para levarmos a efeito esse projeto. Meus irmãos, vamos ficar em pé, nós vamos encerrar a nossa reunião nesse horário. Agradecemos a presença de todos, pedimos que o Senhor possa nos abençoar e nos dar uma reunião abençoada na presença do Senhor. Senhor Deus, abençoa o teu povo, Pai, e promove, ó Deus, uma semana cheia da tua presença. Que em todos os momentos nós possamos contar com a assistência do Senhor e que o Senhor seja um instrumento, melhor dizendo, que o Senhor nos instrumentalize para que nós sejamos, ó Deus, de fato, instrumentos de vida, de bênção na vida de outras pessoas. Que o Senhor prepare a tua igreja, ó Pai, para esta eleição. Que nós aprendamos, ó Deus, com os nossos erros do passado. E que nós a possamos, ó Deus, com a nossa atitude, com a nossa postura, com a nossa escolha, agirmos de maneira balizada, seguindo as diretrizes e os ensinamentos que nós encontramos na palavra do Senhor. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus, e pedimos a tua bênção sobre as atividades e as programações deste mês na igreja. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a ação do Espírito Santo esteja sobre nós, bem como sobre toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.